Olá, pessoal. Eu me chamo Fernando Jaime, sou professor na Faculdade de Direito da UFMG, sou mestre e doutor em Direito pela mesma instituição e defendi a minha tese em Direitos Humanos, especificamente sobre a supranormatividade das normas internacionais de direitos humanos. É um tema relacionado ao assunto das nossas aulas, desses nossos encontros. Gostaria de dizer que é um imenso prazer e uma grande honra poder oferecer-lhes essa aula e compartilhar um pouco do tema relacionado aos direitos humanos, porque eu acredito que a formação em direitos humanos, na verdade, é uma formação que contempla uma formação integral de um jurista, tendo em vista que a dignidade da pessoa humana integra o núcleo da interpretação e da aplicação do direito no nosso ordenamento jurídico pretensamente democrático. O que eu preparei para nós tratarmos nesses nossos encontros são 6 tópicos. O primeiro deles refere-se a uma análise das normas constitucionais contextualizada no ambiente das relações internacionais. O segundo tema seria a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na interpretação de tratados internacionais e, subsequentemente, na interpretação dos tratados internacionais de direitos humanos. Uma análise da reforma do Poder Judiciário, que trouxe, incorporando ao texto constitucional o parágrafo 3º ao artigo 5º. Em seguida, nós vamos falar da interpretação e do entendimento doutrinário sobre a hierarquia dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que creio é o cerne para compreendermos a hierarquia normativa dos tratados internacionais de direitos humanos no nosso ordenamento, e, finalmente, a conclusão e a apresentação da ideia de que as normas de direitos humanos incorporadas no ordenamento jurídico interno, elas adquirem um status de normas superiores, assumindo a condição de cláusulas pétreas dentro do nosso ordenamento, à luz do parágrafo 2º, do parágrafo 3º do artigo 5º. Para iniciar a nossa conversa, o nosso diálogo, eu trago aqui a rememoração do preâmbulo da Constituição da República, que, na minha visão, é a norma que traça os objetivos, o programa e as aspirações da sociedade democrática brasileira. E o preâmbulo da Constituição brasileira vai dizer o seguinte: o Brasil é um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Nós vemos, portanto, que o preâmbulo da Constituição, ele enuncia um objetivo a ser alcançado pelo desenvolvimento, pela experiência relacional dentro da sociedade brasileira. E o objetivo a ser alcançado é exatamente a concretização, a realização plena da dignidade do ser humano. Por isso eu destaquei dentre as normas constitucionais e dentre os objetivos fundamentais da República, eu destaco exatamente o princípio da dignidade humana, que, no meu modo de ver, é o princípio supremo que norteia e orienta toda a interpretação e a aplicação do direito. Esse é o objetivo que move
todo o agir estatal e é um direito que toca a todos os cidadãos indiscriminadamente. Toda e qualquer pessoa, sob a jurisdição do Estado brasileiro, tem o direito a ter respeitada a sua dignidade, a ter a sua dignidade promovida e defendida, salvaguardada, né? Então, como Arbeli vai nos contar, o princípio da dignidade humana, ele reconhece categoricamente que é o estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade precípua e não um meio de atividade estatal. A dignidade da pessoa humana é o valor jurídico supremo da ordem constitucional, pela qual o Estado encontra-se obrigado a proteger, a preservar e a promover, isto é, compete ao Estado salvaguardar a condição humana, direito originário de todo ser humano. E o princípio da dignidade humana conexa direta e imediatamente com os direitos humanos, na medida em que a violação desses direitos desumaniza o ser humano, privando-o da fruição da sua própria dignidade. Por isso, há uma relação direta entre dignidade e direitos humanos. E a violação de direitos humanos é algo que priva o indivíduo da sua plenitude da condição humana. A violação de um direito humano desumaniza a pessoa, né? Reduz a sua dignidade, subjugando aquele indivíduo a uma condição de violência, de arbítrio, de redução da sua própria humanidade. É esse direito originário da sua condição humana que é violado. Por isso, toda a organização do Estado, toda a organização da sociedade, toda a movimentação, o agir do Estado e da sociedade e dos atores que compõem, né, esse extremamente plural Estado de direito democrático, atuam para enaltecer a condição humana, atuam para valorizar, respeitar, resguardar a dignidade do ser humano. O que se busca ao ter o princípio da dignidade como um núcleo do ordenamento jurídico constitucional é assegurar a cada um o direito de construir o seu projeto de vida. É criar ao redor de cada indivíduo uma redoma de proteção da sua condição para que ele, com autonomia, com liberdade, ele possa escolher os caminhos que ele acredita que o conduzirão à construção de uma existência digna e de uma vida feliz. O Supremo Tribunal Federal, ele ressaltou o direito à busca da felicidade na sua jurisprudência. Isso é um direito que originariamente surge na Constituição dos Estados Unidos e que, muito recentemente, ele foi assimilado na nossa hermenêutica constitucional. Mas o Supremo o assimilou e tem repetido em vários julgados esse direito que integra e que compõe a nossa condição de seres humanos. E o Supremo disse o seguinte: o princípio constitucional da busca da felicidade decorre por implicitude do núcleo que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume um papel extremo, de extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se em função de sua própria teleologia, como um fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas, cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou até mesmo esterilizar direitos e franquias individuais. Assiste, por isso mesmo, a todos, sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade,
verdadeiro postulado constitucional, implícito, que se qualifica como uma expressão de uma ideia-força, que deriva do princípio essencial da dignidade da pessoa humana. Esse direito à felicidade, ou direito à construção de um projeto de vida digna, é algo que deve ser reconhecido como algo imanente à condição humana. A pessoa deve ter assegurado uma condição existencial com o mínimo de dignidade possível, para que ela possa, ao longo da sua vida, fazer escolhas que lhe permitem estabelecer o projeto de vida, defender e buscar as suas aspirações para que ela tenha uma existência plena, uma existência feliz. Na verdade, o que o direito busca fazer, e os direitos humanos explicitam, é exatamente a garantia de todo indivíduo do direito inalienável de construir a sua existência de forma livre, de forma independente, buscando, os caminhos que ela, pessoa humana, escolher para conduzir a sua própria existência da melhor forma possível, assegurando para isso essa redoma de proteção inalienável que integra a dignidade humana. Associa-se à dignidade humana à própria condição humana. Como eu disse, a violação da dignidade implica em desumanizar aquela pessoa. Então, por isso que a dignidade da pessoa humana compõe o núcleo de todo o arcabouço jurídico em um Estado democrático, e no caso brasileiro não é diferente. O artigo 4º da Constituição, ele vai tratar exatamente das relações do Estado brasileiro no contexto das relações internacionais. E aí nós temos o primeiro princípio, o princípio da independência nacional. E, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se pronunciar sobre o significado, sobre o alcance desse princípio, em um acórdão relatado pelo ministro Luiz Fux. Tendo dito à Corte que a soberania nacional no plano transnacional funda-se no princípio da independência nacional, efetivada pelo presidente da República consoante suas atribuições previstas no artigo 84 da Constituição. A soberania dicotomizada em interna e externa tem, na primeira, a exteriorização da vontade popular, através dos representantes do povo no parlamento e no governo. E, na segunda, a sua expressão no plano internacional por meio do presidente da República. De forma que a soberania, que expressa essa independência nacional, ela tem duas vertentes. A primeira vertente dela é no âmbito interno, e essa soberania ela é exercida com fundamento no artigo 1º, parágrafo único, pelo povo, que exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos o poder, e é condição de legitimidade do exercício do poder essa emanação da soberania popular. No plano das relações internacionais, quem exerce essa função é o representante, é o chefe de governo, na qualidade de representante da República, do povo brasileiro. E o presidente da República, no nosso caso, por termos um regime presidencialista, ele exerce o duplo papel de chefe de Estado e de chefe de governo. E nessa condição de chefe de Estado é que ele exerce essa representação
e participa do concerto das relações internacionais com absoluta independência, tendo em vista que um dos fundamentos do direito internacional é exatamente a igualdade dos Estados soberanos. O outro princípio é o princípio da prevalência dos direitos humanos. E aí não poderia ser diferente, pelo que nós vimos como objetivo fundamental da República, a dignidade da pessoa humana. E o que assegura essa dignidade na sua plenitude é exatamente o respeito aos direitos humanos. Portanto, tanto no âmbito interno, há de ser respeitados, de ser garantidos e de serem resguardados os direitos humanos, materializados e exteriorizados, explicitados por meio das normas de direitos fundamentais da Constituição, agregadas a essas normas de direitos fundamentais, os tratados internacionais de direitos humanos, e no plano internacional, da mesma forma, qualquer intervenção, qualquer manifestação, qualquer adesão da República Federativa do Brasil a um tratado internacional, ele tem que necessariamente, independentemente do seu objeto, verificar previamente se há nesse tratado o respeito e a garantia e a inviolabilidade dos direitos humanos. Então, no plano internacional, há uma obrigação, um dever do Estado em observar sempre, em preservar sempre os direitos humanos, que constituem o núcleo do ordenamento jurídico democrático. E aí, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou explicitando o alcance e a dimensão do que significa a prevalência dos direitos humanos. Em acórdão relatado pelo ministro Celso de Mello, foi externado o seguinte entendimento. Na verdade, a celebração da Convenção relativa aos Estatutos dos Refugiados, a que o Brasil aderiu em 1952, resultou da necessidade de reafirmar o princípio de que todas as pessoas, sem qualquer distinção, devem gozar de direitos básicos reconhecidos na Carta das Nações Unidas e proclamados na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Este Estatuto Internacional representou um notável esforço dos povos e das nações na busca solidária de soluções consensuais destinadas a superar antagonismos históricos e a neutralizar realidades opressivas que negavam, muitas vezes, ao refugiado, vítima de preconceitos, de discriminação, do arbítrio e da intolerância, o acesso a uma prerrogativa básica, consistente no reconhecimento em seu favor do direito a ter direitos. Então, quando o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir sobre o alcance da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, ele teve a oportunidade exatamente de realçar que o princípio da prevalência dos direitos humanos ele se aplica em qualquer contexto das relações internacionais. E aí é importante salientar nessa decisão a verdadeira aversão e a condenação que o Supremo Tribunal Federal faz a qualquer tipo de discriminação. Qualquer hipótese de exclusão de uma pessoa do exercício dos seus direitos fundamentais caracteriza-se como discriminatória. E por isso é inaceitável. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com uma exclusão, com uma discriminação, nós estamos indo de encontro à prevalência dos direitos humanos e, obviamente, caso venha a ser buscada a tutela jurisdicional, a resposta será
de repúdio a esse ato de discriminação. E aí é interessante observar o seguinte: o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que se trata de um dever do Estado e que os direitos que integram a condição humana, a dignidade da pessoa humana, eles são irrenunciáveis. O Estado tem o dever de cumprir e fazer cumprir as normas que asseguram, que preservam, que salvaguardam a dignidade da pessoa humana. Foi o que, em outra decisão, o Supremo deixou anotado, também em acórdão relatado pelo ministro Celso de Mello. Mesmo diante da aquiescência do extraditando, o STF não pode, nem deve ser indiferente diante de transgressões ao regime das garantias processuais. É que o Estado brasileiro deve obediência irrestrita à Constituição que lhe rege a vida institucional. Assumiu, nos termos desse mesmo estatuto político, o gravíssimo dever de sempre conferir prevalência aos direitos humanos. Portanto, é um compromisso inalienável do Estado e é irrenunciável por parte do indivíduo, certo? Então, é importante salientar isso. É um direito do cidadão e é um dever do Estado. Digo, direito do cidadão não, direito de qualquer pessoa, tenha ou não cidadania, certo? E é um dever do Estado. E mesmo que essa pessoa, que esse ser humano renuncie a esses direitos, o Estado tem o dever de agir para resguardar e assegurar a plenitude da condição humana daquela pessoa. Autodeterminação dos povos é uma das questões mais sensíveis, né, do debate do direito internacional. E aí nós vamos buscar, não mais na jurisprudência, mas sim no entendimento doutrinário daqueles que se debruçaram sobre o assunto. Aí eu trago as lições do Antônio Cassese e do Canotilho, que elucidam e esclarecem muito bem, né, o que significa essa extensão e como se interpreta a autodeterminação dos povos. E aí o Cassese vai dizer que a autodeterminação dos povos deve ser interpretada de forma a garantir o dever dos Estados de respeitar a regra costumeira que dispõe sobre a independência política, a integridade territorial, bem como a proibição de que os Estados-partes invadam ou ocupem o território de outros Estados, a fim de não privar os povos que nesses habitam de exercer o seu direito à autodeterminação. Isto é, e aí complemento com o que Canotilho nos ensina, interpreta-se no sentido de que a legitimação da autoridade e da soberania política pode e deve encontrar suportes sociais e políticos a outros níveis, supranacionais e subnacionais, diferentes do tradicional e realístico Estado-nação. Por fim, para encerrarmos essa primeira parte do nosso encontro, né, o princípio da não intervenção. A Carta das Nações Unidas, que vai nos apresentar o sentido e o significado da não intervenção, estabelecendo o seguinte: nenhum Estado, nem grupo de Estados tem o direito de intervir direta ou indiretamente, por qualquer razão que seja, nos assuntos interiores ou exteriores de um Estado. Em consequência, não somente a intervenção armada, mas também qualquer outra forma de ingerência ou toda ameaça dirigidas contra a personalidade de um Estado ou contra seus elementos políticos, econômicos e culturais são contrários ao direito internacional. Nenhum Estado pode aplicar
nem encorajar o uso de medidas econômicas, políticas ou de qualquer natureza para constranger um outro Estado a subordinar o exercício de seus direitos soberanos e, para isso, obter dele vantagem de qualquer ordem que sejam. Todo Estado tem o direito inalienável de escolher seu sistema político, econômico, social e cultural, sem ingerência de qualquer forma da parte de qualquer outro Estado. E aí vem a ideia da igualdade dos Estados para dizer também, a partir da Carta das Nações Unidas, que os Estados são juridicamente iguais e que cada Estado goza dos direitos inerentes à sua plena soberania. Os demais princípios que integram o artigo 4º, que orientam as relações internacionais do Estado brasileiro, se refere à defesa da paz, que é um princípio intuitivo, a solução pacífica dos conflitos, de forma que, associada à ideia da não intervenção, do respeito à autodeterminação, se complementam e nos conduzem inexoravelmente a uma solução, a buscar uma solução pacífica desses conflitos. E, por fim, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. E aqui é interessante observar uma lacuna que existe no nosso ordenamento e que foi preenchida pela interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a recriminar os atos de terrorismo nos processos extradicionais, ainda que nós não tenhamos uma definição de um tipo legal que estabeleça o que significa e o que caracteriza o crime de terrorismo. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez o ministro Celso de Mello, disse que os atos delituosos de natureza terrorista não se submetem à noção de criminalidade política, pois a lei fundamental proclamou o repúdio ao terrorismo como um dos princípios essenciais que devem reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais. Artigo 4º, inciso 8º da Constituição. Além de haver qualificado o terrorismo para efeito de repressão interna como crime equiparável aos delitos hediondos, o que o expõe, sob tal perspectiva, a tratamento jurídico impregnado de máximo rigor, tornando-o inafiançável e insusceptível de clemência soberana do Estado e reduzindo ainda à dimensão ordinária dos crimes meramente comuns. Portanto, essa é a base de sustentação para que nós possamos desenvolver a análise da hierarquia normativa dos tratados internacionais. Esse artigo 4º da Constituição da República, ele é um guia, um vetor que vai orientar toda a compreensão da aplicação e da interpretação e da definição, da qualificação do status hierárquico das normas de direitos humanos. E aí nós vamos seguir nos blocos subsequentes com uma análise da interpretação e da evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, analisar essa jurisprudência de uma forma crítica, apontando as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades e aonde ela pode avançar para construir um arcabouço jurídico de maior proteção à dignidade da pessoa humana. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês.